estamos iniciando mais um Autores e Livros, um programa que leva até você esse universo de autores, autoras, que traduzem a sua inquietação humana, a sua imaginação, a sua criação ficcional em livros. Livros, livros e mais livros. Este bem cultural, este objeto civilizatório, que vai conviver certamente por muito, muito tempo com as novas plataformas tanto da escrita quanto da leitura contemporânea. O Autores e Livros desta semana tem a alegria de trazer para você o autor Gustavo Melo Textor. Textor, que já lançou um livro de contos anteriormente, O Homem Despedaçado, sim, e está lançando agora um novo livro de contos que se chama Não Há Amanhã. Olhe bem esse banquinho que está aqui na capa, depois nós vamos falar sobre ele durante a nossa conversa com o Gustavo. É um prazer te receber, Gustavo, em Autores e Livros. Obrigado, Dilão. Obrigado pelo convite também. É um prazer estar falando contigo, que eu sei que é um leitor muito especial e um grande escritor também. É uma honra estar para mim aqui também. Não, a honra é nossa porque nós temos diante de nós, vou dizer para os nossos telespectadores, um dos mais expressivos representantes dessa geração de escritores no Rio Grande do Sul. Além dele, tem tantos outros, sim, claro, e outros virão aqui também, mas o Gustavo, para esses próprios escritores, representa uma referência e é admirado por todos eles. O escritor é admirado por escritores, o Gustavo. Isso está tanto no prefácio quanto em depoimentos de outros autores, na convivência que a gente tem visto. Então é uma responsabilidade, não é, né, Gustavo? A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre o teu livro, e já é um aviso para os leitores, né, que este é um livro que não fica na superfície. É uma literatura de mergulho. Verdade. E um mergulho que leva junto o leitor. Uhum. E se o leitor não tiver fôlego, ele é capaz de se afogar. Então, é um desafio para o leitor, realmente, e é daqueles livros que exige a recriação pelo leitor. Este livro deve te dar um trabalho muito grande, Gustavo, conversávamos antes, e eu me perguntei, enquanto eu lia, como é que ele conseguiu chegar até o fim. A densidade de cada conto é tão, assim, grande, tão complexa, que exige muito do escritor. E as pessoas acham que escrever é só sair escrevendo. Uhum. Foi um livro bem complicado de fazer, teve muitos momentos assim que eu hesitei até se eu deveria lançar ele ou não. Teve momentos que eu me questionei se ele, inclusive, ele era literatura. Chegou uma hora que eu pensei o seguinte, parecem ideias soltas, ideias encadeadas, assim, parecem frases soltas. Eu tive um momento, principalmente teve um conto, assim, que eu parei naquele conto, fiquei muito tempo naquele conto. Eu fiquei 4 anos escrevendo só esse conto aí, mas acabou, por uma série de coincidências, assim, acabou fechando tudo. E aquele momento, assim, eu considero que ali eu atravessei o Rubicão ali, porque foi ali que eu consegui até o fim do livro. Até aquele momento eu estava parado, aí fui aí. Mas sim, deu muito trabalho, foram muitas horas de leitura. Eu passei por grupos de criação literária, que eu levei os textos, leitores altamente qualificados, meus amigos, inclusive. Fizemos toda uma troca, fizemos muitas conversas, eu conversei bastante com a revisora, com a Aline, conversei bastante com o Chico, que fez o prefácio, conversei com a Dani Langer, que fez a orelha, então até eu sempre disse que eu sempre fui muito bem assessorado, porque eu tenho os melhores escritores e amigos possíveis. Né? Não, eu justamente já ia chamar a atenção, porque está muito bem acompanhado. É uma edição da editora Zouk, uma editora que tem lançado bons títulos do nosso mercado editorial. O prefácio é do José Francisco Botelho, tradutor, escritor, contista. A revisão da Aline Vaninha, e a orelha da Daniela Langer, excelente contista também. E estamos aguardando um novo livro que, segundo a gente, vai sair logo. Está sendo escrito e tal e qual. Bom, o título já é vamos dizer assim, uma grande pergunta e uma grande afirmação. É aí que ficamos nessa para o leitor. Não é, o título já remete à situação que o livro vai exigir do leitor. E a própria epígrafe do Bukowski, eu acho que ela
conseguisse captar perfeitamente todo o espírito do livro. Diz assim: a vida de cada homem é curta demais para encontrar sentido, e todos os livros quase um desperdício. Aqui nós temos, só visualizando o índice, em 4 momentos temos 4 contos sobre a efemeridade. A efemeridade, a busca do sentido, a busca da consciência é algo que entrelaça os contos e que coloca justamente a literatura dentro daquelas questões mais fundamentais da condição humana. Sim. E também tem a questão também da representação também, que foi algo que eu mexi também. bastante Tem um no conto. especificamente sobre a representação. Porque tem momentos em que os contos viram peças de teatro e as peças de teatro saem dos contos. Então, tem toda essa questão também que envolve que nós somos todos atores numa grande peça que está acontecendo, que nós chegamos na metade do caminho e não sabemos direito o que está acontecendo, mas nós já assumimos os papéis, né, pré-determinados. Então também tem essa ideia, mas sim, tu até pegaste muito bem a ideia da epígrafe, né? Eu escolhi ela, até ela é uma epígrafe um certo irônica, né? A vida é muito curta para encontrar sentido, né? E os livros, todos os livros são um desperdício, então nós estamos lendo livros, escrevendo livros, mas estamos perdendo tempo, então. Porque o importante realmente é tentar encontrar um sentido, seja ele através de livros, através da leitura, que como nós fazemos, né? Ou seja, encontrar das pequenas coisas da vida. Eu vivo falando isso, não é necessariamente... Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, mas tu escreve muito, tu lê muito, eu não escrevo tanto, eu não leio tanto quanto tu. Eu digo, mas tu tem milhões de outras maneiras. Um pedreiro fazendo uma parede, tem uma beleza também no gesto dele, não é? Fazer uma comida, eu acho que é uma coisa quase poética, se tu for olhar bem os gestos, assim. Então tudo tem uma maneira de encontrar sentido e escrever é uma delas também, né? E a escrita, para o escritor, é o que lhe dá sentido também. Sim. Esse compromisso, vamos dizer assim, compromisso ético com o seu conceito de arte, com a sua arte, se jogar inteiramente, se arriscar, se arremessar. Tem os que se arremessam também. Então, olha, eu sinceramente, eu estou assim, tateando em tanta coisa, mas só quem for ler o livro vai ter toda essa perspectiva de ver. Por exemplo, uma frase que o Botelho até destacou, e que engraçado que eu li logo, que é um dos que abre logo um conto, que é a segunda efemeridade. Este mundo é feito de um sem fim de eventos apavorantes. Sempre há uma circunstância em que o acaso ou algo surpreendente altera isso, o equilíbrio que a gente sonha um dia encontrar e que não consegue. Sim. Mas se a gente for pensar bem, eu acho que esse é o trabalho do escritor. O trabalho do escritor é observar o mundo e tentar trazer o mundo para dentro de palavras, não é? Eu sempre falo, inclusive, se eu fosse falar para alguém escrever, eu diria o seguinte: abra os olhos, olha o mundo. Perceba que o mundo é cheio de coisas bonitas. Às vezes, eu fico parado um tempo olhando a minha própria mão. Olha só, a construção de uma mão, isso aqui, eu não seria capaz de construir todos os músculos, tudo que forma a mão. E às vezes as pessoas têm isso aí. O mundo é formado por um sem fim de eventos apavorantes, mas dentro do pavor também existe a maravilha também. Né? Foi interessante que essa tua observação, já li em outras resenhas, acho que do Ribeiro, que o Gustavo é uma pessoa, quando a gente conversa com ela, uma pessoa fala, se acha bonita, mas o livro dele é para corajosos, é para fortes. Te coloca diante de questões muito sérias. Essa da efemeridade, tem os famosos efemerópteros, né? Duram 24 horas, às vezes, apenas para se procriar e desaparecem. Mas é um fenômeno da natureza. Se a gente vai levar, em muitos momentos tem isso, só da perspectiva da questão filosófica do sentido da vida, mas nós temos essa natureza humana também integrada ao mundo natural. E também tem essa questão de que, na realidade, o mundo inteiro está constituído por eventos que são irrepetíveis. Né? Nós estamos vivendo a irrepetibilidade do momento. Eu posso dar outras entrevistas para ti, nós podemos nos encontrar outras vezes, nunca vai ser da mesma forma que nós estamos agora, tu nunca mais vai me dizer a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo, nós estamos perdendo. Nós já estamos no decréscimo, nós já estamos na falta. Então, também tem essa ideia, assim, se tu fosse, que aparece nesses 4 contos aí, que são 4 contos que aparecem, eles aparentemente têm a mesma estrutura, mas eles têm inversões de ponto de vista. Sim. Tem essa ideia de que também a gente está vivendo um momento e que o momento também é efêmero. Nossa vida também pode ser um dia na vida de uma borboleta, pode ser um dia, pode ser 100 anos na vida de um homem também. Também tem um momento até que um conto, a borboleta atinge o conhecimento de um Deus, aquela ideia de que se tu
pegar e tu tiver chance de ir até o final dos tempos, assim, tu vai acabar chegando no conhecimento integral, né? Que é uma coisa que o Platão dizia, né? Que se desse bastante tempo a gente conheceria tudo, né? Essa questão do tempo que sempre tentou ser apreendida. E outro conto que me chamou muito a atenção, primeiro, claro, falamos dos que se arremessam, uma das possibilidades é aí entregar a alma para essa vertigem do salto. Né? É aqui conta justamente. E por interessante que tu pegaste o epígrafe, me diz aí, você é um daqueles homens que se jogam? A Angélica perguntando no Estrelas daquele. Tá, essas questões profundas estão ali no dia a dia. Né? Exatamente. E até a forma com que eu cheguei nesse epígrafe foi assim, eu estava sentado no restaurante e o programa a pessoa estava passando os programas, zapeando os programas e de repente chegou o momento em que passou pelo programa da Angélica, em que ela falou essa frase e passou. Eu pensei o seguinte, mas o que ela está querendo dizer, assim, a frase isoladamente considerada, o que ela está querendo dizer? Mas o segundo momento, e até isso é interessante, se a gente for pensar em termos literários, eu passava muito tempo, eu passei debaixo do viaduto ali da Borges, e eu sempre via escrita a mesma frase, alguns atropelamentos são intencionais, mas era uma frase escrita com desespero na parede. E eu ficava pensando, o que leva uma pessoa a parar tudo o que está fazendo e escrever uma frase aparentemente desconexa debaixo de um viaduto para que todo mundo veja. Eu juntei isso com a frase da Angélica, da ficção acabou saindo o conto. Né? Então tem esse lado também. O cotidiano também é algo que tem uma ligação com a literatura, e a literatura com o cotidiano. Uma questão que chama a atenção interessante para os leitores, que está super evidente no livro, é a grande qualidade de leitor do escritor. Isso é algo que os jovens escritores às vezes não querem reconhecer, que antes de escrever tem que ler muito. Este livro é que tem assim uma quantidade, uma qualidade de informações, alusões e questões sobre a condição humana e sobre a própria literatura que estão presentes em constante volta e que nunca se encontram todas as respostas. Às vezes, como se diz, ficção, é ensaio, essa é a grande literatura. Se tu tivesse com essa dúvida, será que estou escrevendo literatura? É muito bom para o escritor, porque mesmo ele se colocou na dúvida. É que eu também na posição até de leitor até. É porque é complicado ser escritor, porque quando tu é escritor, tu também é o teu primeiro leitor. E eu sou uma pessoa muito crítica em relação ao que eu escrevo. E eu tive muitos momentos em que eu pensei o seguinte, o que é isso que eu estou fazendo? Porque eu não consegui encontrar um irmão literário que me dissesse, ah, não, olha aqui, olha, tem um autor que é mais ou menos esse conto aqui é parecido com o teu. Não, eu só encontrava desconforto, só encontrava trevas. Eu ia tateando, ia tentando chegar. Tem contos, inclusive, que eu demorei para terminar, tem contos que eu demorei para começar, tem contos que eu não consegui entender o que eu estava querendo dizer. Também tem esse lado, ainda que as interpretações que as pessoas me trazem, que os leitores me trazem, é algo que sempre me acrescenta bastante, assim, sempre tem essa troca, assim, do leitor ver algo que eu próprio não tinha detectado. Sem contar que quem escreve sabe bem disso, às vezes a literatura parece antecipar as coisas também, não é? Anos depois a gente vai ler um texto e o texto diz, mas aquela época eu já pensava isso que está acontecendo agora, também tem esse lado. Né? Aonde eu consegui ir exatamente através dessa capacidade, né, de raciocinar, de pensar. E essa é uma pergunta que vão sempre fazer para os escritores. Agora até está saindo um novo livro do japonês aí sobre o romancismo com vocação. Todos aonde vai perguntam. Como é que é esse processo, chama-se inspiração, tu tem tantas leituras, tu tem tantas questões, tu tem grupos de amigos com quem discute muito, mas assim, o momento da fisgada literária, assim, como é que ela se dá, assim, consegue identificar aquele momento quando tu vê já está dentro do evento? É interessante perguntar isso, porque muitas pessoas chegam e dizem as histórias seguintes, essa história seria ótima para te contar. Essa história é o teu estilo. Às vezes vem com umas histórias que eu fico pensando, meu Deus, o que as pessoas pensam do meu estilo, se pensar que isso daí entra dentro do meu história, estilo. Mas eu comentei isso aí num evento até, para mim nasce muito do desconforto, assim, da ideia que não fecha, da coisa que não faz sentido. No fundo, o escritor também quer colocar lógica no mundo, né? Não tem maneira melhor de colocar lógica do que colocar uma palavra atrás da outra, uma frase atrás da outra, um parágrafo atrás do outro, um texto atrás do outro. Né? Então eu também tenho essa ideia assim, que eu vejo muito do meu fazer literário, que é assim, tentar colocar uma certa ordem. Então, nasce de um desconforto, mas depois o que eu vou pegar e fazer com ele, aí até eu, às vezes, assim, quando eu estou escrevendo, eu
percebo assim que não é bem a ideia que eu queria, eu rasgo, toco fora, eu não tenho problema nenhum em rasgar e tocar fora os meus textos. De se eles são bons mesmo, eles vão ficar, não é? Que é aquela coisa assim, se vão ficar na cabeça reverberando. Vão ficar na cabeça voltado de outra forma. Tem até um conto no livro aí, que é o Mercúcio Deve Morrer. Bom, eu estava com ele aqui, ó. É que até esse conto eu levei para escrever, esse foi o conto que eu levei 4 anos para escrever. Porque foi um conto que eu queria tratar de uma peça que não existia. Mas é genial a construção dessa como é peça. que eu vou tratar de uma peça que não existe, não é? E eu passei 2 anos e meio parado no mesmo ponto, porque eu tentava começar o conto e não entendia como é que era a peça, não conseguia ver. Até uma hora que eu pensei, mas é óbvio, eu vou escrever a peça. Para o escritor precisa existir. Para poder escrever uma resenha sobre uma peça que não existe, eu preciso escrever a peça, é mais fácil. Aí eu acabei a peça, bem rapidinho fiz a peça, assim, só para consumo interno, no caso, né? Porque eu faço citações a ela, né? Mas eu tinha a peça para tratar a respeito dela. E em seguida eu pensei assim, mas eu também quero botar um crime que acontece diante dos olhos do leitor. Mas eu quero que o leitor veja o crime acontecer, mas não perceba. Então eu faço o crime acontecer dentro. Mas sabe que a minha impressão desse conto é que ele devia ser uma novela. Ela expandida. Talvez o tempo que te deu trabalho, talvez por causa teve que condensar. Eu tive que condensar ele bastante. Acredito. Porque tinha essa ideia, também é interessante falar isso, né? Porque o conto, ele se caracteriza pela sobrevidade, no caso. Famosa concisão e tal, não é? Isso foi algo que eu aprendi, principalmente na oficina do Assis, não é? É bom saber as regras, é bom saber as normas, é bom saber. Mas o melhor de tudo é saber transgredir as normas. Então tem alguns contos meus que são bem longos, outros são curtos, não é? Porque eu faço isso aí também, eu também não vou ficar medindo palavras, medindo